Você já se perguntou por que às vezes, mesmo dando tudo de si, um homem simplesmente não se conecta com você de verdade? Ou por que, em outros momentos, bastam poucas palavras para acender um brilho no olhar dele, como se algo profundo tivesse sido tocado? Carl Jung, o pai da psicologia analítica, nos dá uma chave poderosa para entender essas dinâmicas. Os desejos mais intensos de um homem não nascem do que é visível, mas do que é simbólico, do que toca sua psique inconsciente. E é aí que entram 4 palavras simples, mas que, quando ditas com intenção e consciência, despertam um desejo que vai além do físico, um desejo que fala com a alma dele. E te garanto, se você dizer estas 4 palavras simples, você vai despertar o desejo em qualquer homem. Isso é algo realmente incrível, né? Então fica comigo até o final deste vídeo e vou te surpreender. Jung nos ensinou que todo homem carrega dentro de si a imagem inconsciente do feminino, a ânima. Essa imagem molda não só os desejos dele, mas a forma como ele se apaixona, como se vincula e como busca sentido na presença de uma mulher. Quando você sabe tocar essa imagem, você não precisa disputar atenção, nem se moldar para agradar. Você simplesmente desperta algo nele que ele mesmo talvez não compreenda, mas que sente como verdadeiro, magnético e inevitável. E o mais surpreendente, isso pode começar com apenas 4 palavras. 4 palavras que falam direto com a parte dele que anseia ser visto, admirado, compreendido e, acima de tudo, desafiado a crescer. Palavras que não manipulam, mas revelam, que não imploram, mas convidam, e que, acima de tudo, mostram que você não está ali para completar ninguém, mas para caminhar lado a lado com profundidade, presença e mistério. Quer saber que palavras são essas e por que elas funcionam tão profundamente segundo a psicologia de Jung? Então, me acompanhe. O que você está prestes a ouvir pode transformar para sempre a forma como você se relaciona com os homens e consigo mesma. Imagine entrar em um ambiente e sentir imediatamente que algo ali chama sua atenção sem que ninguém diga uma palavra. A música, o cheiro e o olhar, a vibração muda. Você não sabe exatamente o que é, mas algo dentro de você responde. É instintivo, profundo, quase ancestral. Essa é a linguagem do inconsciente e, segundo Carl Jung, é ela que realmente governa nossos relacionamentos mais intensos, inclusive a sedução. Jung dizia que o inconsciente não é apenas um depósito de memórias esquecidas, mas um sistema vivo, ativo, cheio de símbolos, imagens e forças psíquicas que moldam a forma como percebemos e reagimos ao mundo. Quando você entende isso, percebe que não precisa dizer muito para ser profundamente sentida. É aí que a sedução ganha outra dimensão. Ela deixa de ser sobre aparência, sobre frases prontas ou jogos de poder e passa a ser sobre presença, mistério e conexão simbólica. A maior vantagem que você pode ter em qualquer relação afetiva não está naquilo que você faz para agradar, mas no quanto você compreende a si mesma e como se posiciona diante do outro. Isso porque, na visão de Jung, cada homem carrega dentro de si não só desejos conscientes, mas também padrões arquetípicos e imagens universais que o guiam inconscientemente. E quando você evoca essas imagens, mesmo sem dizer uma palavra, ele sente, ele se comove, ele é tocado em um nível que vai muito além da lógica ou da razão. Mas como isso funciona na prática? Começa com a sua energia. A forma como você se move, olha, permanece em silêncio. Tudo isso carrega símbolos. Quando você se sente segura, autêntica, conectada com seu valor interno, você encarna o arquétipo da mulher que não precisa provar nada, a que não se oferece, mas é oferecida ao mundo como uma força viva.
Isso mexe com ele, desperta a ânima dele, aquela parte interna que reconhece, mesmo sem entender, a mulher que tem profundidade. E quando você fala, é aí que o jogo se eleva. Porque algumas palavras têm um impacto que vai direto ao inconsciente. Jung chamou isso de palavras carregadas de conteúdo arquetípico. São termos, expressões e até tons de voz que ativam imagens internas e emoções profundas, como se tocassem botões escondidos no cérebro dele, ligados à ancestralidade, à proteção, ao desafio, ao amor idealizado. Por exemplo, palavras que evocam visão, confiança, presença, destino, força interior. Elas não são apenas informativas, elas são simbólicas. Quando você diz, eu vejo você, não está apenas descrevendo uma ação. Está oferecendo algo raro, reconhecimento. Da alma. Quando diz, confio em quem você pode se tornar, está ativando o arquétipo do herói interior, a parte dele que quer evoluir, conquistar, fazer sentido. E é justamente isso que torna sua presença inesquecível. Você fala com o homem, mas também com os mitos que vivem dentro dele. Então, a verdadeira sedução, segundo Jung, não acontece com truques, mas com consciência. Não se trata de controlar o outro, mas de se alinhar com forças que já existem dentro dele e dentro de você. Ao acessar essas camadas mais profundas, você se torna uma mulher que não precisa competir, gritar ou correr atrás, porque sua presença já diz tudo. E ela ecoa no inconsciente dele como um chamado, que ele não consegue ignorar. Se você já percebeu que muitas vezes os relacionamentos parecem desconectados, superficiais ou baseados em jogos sem sentido, talvez esteja na hora de mudar a linguagem. E não falo da linguagem comum, falo da linguagem arquetípica que pode transformar simples palavras em experiências. Uma linguagem que ele sente, mesmo que não saiba explicar. E que começa em você, no silêncio da sua consciência, na clareza do seu valor e no poder de saber que às vezes a verdadeira sedução acontece, sem dizer uma palavra. Compartilhe comigo. Você já sentiu que sua presença falou mais alto do que suas palavras? Que tipo de energia você acredita que transmite e que deseja despertar nos homens com quem se relaciona? Vamos conversar sobre isso. Talvez o erro mais comum e também o mais sutil cometido ao tentar conquistar alguém seja justamente este: falar demais, cedo demais e com as palavras erradas. Num esforço para criar conexão, muitas vezes usamos frases prontas, elogios superficiais ou tentamos preencher silêncios com justificativas ou ansiedade disfarçada de simpatia. E isso, segundo Jung, tem um efeito devastador sobre o desejo. Em vez de atrair, bloqueia. Em vez de abrir espaço para o mistério e a curiosidade, fecha a porta do inconsciente dele, justamente onde o verdadeiro interesse se forma. Frases como, você é diferente dos outros, estou cansada de joguinhos, ou só quero alguém que me aceite como sou, podem parecer autênticas, mas quase sempre revelam uma carência mal resolvida ou uma tentativa de controle emocional. E o pior, não tocam em nada essencial dentro dele. Soam genéricas, previsíveis e tiram de você o poder simbólico que cria impacto. Elas não falam com o arquétipo dele, falam com o ego, que é defensivo, racional, desconfiado. Agora, se você realmente quer que ele te ouça com o corpo, com o coração e com a alma, mesmo que ele não entenda o porquê, precisa aprender a falar direto com o inconsciente dele. E para isso, Jung nos oferece uma bússola poderosa: os arquétipos. Cada homem tem um arquétipo dominante, uma espécie de personagem psíquico que rege sua visão de mundo, suas motivações e, claro, sua forma de amar. Alguns são movidos pelo arquétipo do herói. Eles querem superar desafios, conquistar respeito, provar seu valor. Outros vibram com o sábio,
buscam significado, profundidade, admiram mulheres que os inspiram intelectualmente. Há também o rei, que precisa sentir que governa algo, que sua liderança é reconhecida e seu espaço respeitado. E não podemos esquecer o amante, sensível, criativo, intensamente conectado ao prazer e à emoção. A chave está em observar. Ele fala mais de trabalho, propósito, metas. Provavelmente é um herói ou rei. Ele se perde em conversas filosóficas, cita livros, ama teorias. Eis o sábio. É apaixonado por arte, toques sutis e silêncios significativos. Provavelmente o amante. Saber isso muda tudo porque você deixa de adivinhar o que dizer e começa a escolher palavras que falam diretamente à essência dele. Quer um exemplo? Um homem com arquétipo de herói não será tocado se você tentar mostrar vulnerabilidade como forma de criar conexão imediata. Mas se você disser, admiro como você enfrenta as coisas de frente, mesmo quando ninguém reconhece isso, você acabou de tocar sua alma. Já o sábio se comove quando você reconhece suas ideias. O jeito como você pensa me faz ver o mundo com outros olhos. E o amante, ele se encanta com um sussurro como, quando você está por perto, o tempo muda, tudo fica mais intenso. Não se trata de manipular, trata-se de ver quem ele é em essência. Isso exige presença, escuta e, principalmente, consciência de que você não está ali para ganhar o outro, mas para convidá-lo a mostrar sua alma. E as almas só se revelam diante de espelhos profundos. Então, da próxima vez que você sentir vontade de dizer algo só para preencher, o espaço pare. Respire e observe. E escolha palavras que nascem do símbolo, não da ansiedade. Porque quando você fala com o arquétipo dele, ele sente que finalmente alguém o entendeu. E esse tipo de compreensão é raro, poderoso e inesquecível. Agora, me diga, você já identificou qual arquétipo parece dominar os homens que te atraem? E qual desses arquétipos você acredita que mais ativa a sua própria energia feminina? Vamos aprofundar essa troca. Sua experiência pode iluminar o caminho de muitas outras mulheres também. Todo homem, por mais racional, frio ou reservado que pareça, carrega dentro de si um universo emocional muito mais profundo do que costuma demonstrar. E isso não é apenas uma questão de personalidade, mas um mecanismo psíquico moldado por séculos de condicionamento. Desde cedo, muitos homens aprendem que sentir, e pior ainda, demonstrar que sentem é sinônimo de fraqueza. O resultado? Emoções intensas como medo, insegurança, culpa e até ternura são empurradas para um canto escuro da psique, onde se tornam parte do que Jung chamou de sombra. A sombra, segundo Jung, é tudo aquilo que o ego rejeita, mas que continua vivo no inconsciente, esperando uma chance para emergir. No caso dos homens, a sombra emocional costuma conter justamente aquelas facetas que mais desejam ser acolhidas e reconhecidas, mas que ele mesmo teme encarar. E aqui está o segredo. Quando você consegue tocar esse lado oculto, sem julgamento, sem exposição, com sensibilidade e presença, você não apenas cria conexão, você provoca uma reação visceral. Um desejo que não nasce da aparência, mas da sensação de que com você ele pode finalmente ser inteiro. Mas como acessar essas emoções escondidas sem invadir, sem pressionar, sem colocá-lo na defensiva? A resposta está em como você se relaciona com a sua própria sombra. Porque ninguém pode acolher a escuridão do outro se ainda rejeita a própria. Quando uma mulher entra em contato com suas emoções profundas, aquelas que ela mesma aprendeu a esconder para ser aceita ou desejada, ela adquire uma presença rara, magnética. Ela não precisa dizer que entende. Sua energia transmite isso. Ela não precisa forçar vulnerabilidade. Ela simplesmente cria o espaço onde a verdade pode aparecer. Na prática, isso significa estar atenta às entrelinhas. A maneira como ele
Desvia o olhar quando fala do pai. O tom de voz que muda quando o assunto é fracasso. As piadas que faz sobre sentimentos, sempre como quem ri de si mesmo, mas no fundo está pedindo para ser compreendido. E, acima de tudo, significa responder com escuta ativa, com palavras que não tentam consertar o que ele sente, mas que validam sua humanidade. Frases como "isso deve ter sido difícil de carregar sozinho" ou "eu sinto que tem algo aí dentro que você raramente compartilha e tudo bem, não precisa agora", tem um poder quase alquímico. Elas não cobram, elas acolhem. E é justamente esse acolhimento que quebra defesas e abre espaço para o desejo de verdade. Porque o desejo verdadeiro, aquele que transcende o físico, nasce da permissão de ser visto por inteiro. Quando ele sente que você é capaz de olhar para as partes dele que nem ele mesmo encara e que ainda assim continua ali, sem recuar, você se torna mais do que uma possibilidade amorosa. Você se torna um símbolo, um espelho daquilo que ele busca, mesmo sem saber. E é aí que a sedução se transforma em algo muito mais profundo. Não é mais sobre jogo, aparência ou expectativa. É sobre presença, percepção e coragem. Coragem de ser espelho. Coragem de tocar o que foi escondido. Coragem de amar a sombra, não para salvá-lo, mas para convidá-lo a se integrar. Você já percebeu emoções escondidas em alguém que tentou esconder o que sentia? E como foi sua reação? Você conseguiu acolher ou recuou com medo do peso? Compartilha comigo, porque é nesse espaço de partilha que criamos pontes reais entre o que sentimos e o que buscamos nos outros. Em uma conversa comum, muitas vezes, deixamos passar detalhes que poderiam criar uma conexão profunda, quase mágica. Palavras vão e vêm, mas poucas realmente tocam. O que poucas mulheres sabem é que há gatilhos psicológicos que, quando usados com consciência, têm o poder de abrir as portas do inconsciente masculino, aquele lugar secreto onde nascem os desejos mais autênticos, os vínculos mais fortes e as decisões que ele mesmo não sabe explicar. Carl Jung nos deu o mapa desses territórios. Cabe a você aprender a linguagem. O primeiro gatilho é o do reconhecimento simbólico. Jung dizia que todo ser humano precisa sentir que sua existência tem um significado único. O homem, muitas vezes preso ao papel de provedor ou protetor, raramente ouve palavras que reconheçam sua essência, não apenas sua função. Quando você diz algo como "há uma força em você que vai além do que você faz", ou "você tem uma presença que muda o ambiente sem precisar provar nada", está falando direto ao self dele, a imagem total de quem ele é e pode se tornar. Essas frases não são elogios comuns, são símbolos, e os símbolos acessam o inconsciente. O segundo gatilho é o da evocação arquetípica. Lembre-se, dentro de cada homem habitam arquétipos: o rei, o herói, o sábio e o amante. Quando você usa palavras e comportamentos que refletem essas imagens internas, ele sente uma estranha familiaridade. É como se você estivesse falando com algo que ele já conhece, mas nunca havia ouvido de forma tão clara. Dizer "sua forma de pensar me faz querer ser melhor" ativa o herói. Dizer "eu confio na sua liderança mesmo quando você duvida de si" chama o rei. Esses gatilhos não precisam ser diretos. Às vezes, um olhar firme ou um silêncio intencional já evoca o arquétipo certo. O terceiro gatilho é o da intimidade, pela escuta simbólica. Não se trata de ouvir palavras, mas de ouvir o que não foi dito. Quando um homem fala de um problema, ele raramente está pedindo solução. Ele está testando se pode ser vulnerável sem perder o respeito. Quando você diz "senti sua dor no que você não disse", ou simplesmente permanece ao lado, em silêncio receptivo, você o conduz à confiança. Jung chamava isso de função transcendente.
Quando opostos se encontram neste caso, a força dele e a sua receptividade, e algo novo nasce. Essa escuta simbólica acende o inconsciente porque permite que ele seja sem precisar se defender. O quarto gatilho é o da espontaneidade enigmática. O inconsciente não responde à previsibilidade. Ele se ativa quando algo surpreende, mas com sentido. Quando você solta uma frase como "tem algo em você que parece ter vindo de outro tempo", ou "às vezes acho que já te sonhei", você quebra o script da mente racional dele. Ele pode rir, desconversar, mas por dentro algo vibra, porque essas frases não são declarações, são chaves simbólicas. Ele não sabe por quê, mas sente que há mais em você do que parece, e o desejo profundo nasce dessa sensação, de que estar com você é mais do que um encontro, é uma travessia. Esses gatilhos não são fórmulas mágicas. Eles exigem presença, sensibilidade e um certo desapego do ego, porque não funcionam se forem usados como técnica vazia. Eles funcionam quando você os encarna, quando sua fala carrega verdade e sua escuta, intenção. E é aí que você se torna inesquecível, mas não porque disse algo impactante, mas porque falou com a parte dele que quase ninguém vê. Mas pensando bem, qual desses gatilhos você sente que já usou, mesmo sem saber? E qual deles gostaria de desenvolver mais? Compartilhar isso é um passo para se apropriar do seu próprio poder simbólico e criar conexões que nascem onde as palavras comuns não alcançam. Existem palavras que entram por um ouvido e saem pelo outro. E existem palavras que ficam, que ecoam, que atravessam a mente lógica e vão direto ao lugar onde o homem se sente mais vivo, mais inteiro, mais desejado de forma profunda. Jung nos ensinou que o inconsciente é movido por símbolos e emoções, não por lógica. E é por isso que algumas palavras, quando ditas com presença e intenção, não são apenas escutadas. Elas são sentidas, são gravadas e, acima de tudo, transformadoras. Vou te revelar as 4 palavras e, logo após, vou te ensinar como você utiliza na prática. Não seria apenas falar essas palavras. As 4 palavras que desarmam a mente e acionam o coração masculino são: eu confio em você. Simples, pode até ser sim, mas não se engane. Essas palavras carregam um poder arquetípico gigantesco. Elas não falam com o ego do homem, falam com sua ânima, com a parte mais oculta e desejosa de ser validada como alguém digno, capaz e necessário. O homem moderno, embora tente parecer seguro e no controle, muitas vezes é assombrado pela dúvida silenciosa de que não é suficiente. E em meio a esse ruído interno, ouvir de uma mulher, de forma limpa, honesta e sem cobrança, "eu confio em você", é como um bálsamo, um selo e um chamado à sua melhor versão. Essa frase toca diretamente o arquétipo do herói, que vive dentro de todo homem. O herói quer lutar, vencer, proteger, mas acima de tudo, ele quer ser reconhecido como alguém em quem se pode confiar. O impacto dessas palavras é profundo porque elas não apenas validam, mas também convidam. Elas dizem: eu vejo algo em você que talvez nem você tenha certeza que existe, e mesmo assim eu confio. É esse espaço de confiança que abre o coração dele. Não o coração sentimental, mas o coração simbólico, aquele que decide onde ele investe sua alma. Mas, claro, não basta apenas dizer as palavras. O como é tão importante quanto o que. Elas precisam vir acompanhadas de congruência emocional. Não podem ser ditas para agradar, manipular ou seduzir de forma superficial. Elas devem vir do olhar, do tom, da energia que você emana quando está em presença com ele. E a forma de introduzi-las é com sutileza e verdade.
Num momento em que ele compartilha uma dúvida, um desafio ou até uma ambição, você pode olhar nos olhos dele, respirar fundo e dizer com calma: eu confio em você. E depois, permaneça. Não tente justificar nem tente explicar. Apenas deixe a frase ecoar. O silêncio depois é parte do feitiço. Em uma mensagem, elas podem vir como resposta a algo que ele compartilhou, mesmo que banal. Por exemplo, sei que você vai dar um jeito nisso. Eu confio em você. Ou, em momentos mais íntimos, quando ele demonstra cansaço ou fragilidade, você não precisa provar nada. Eu confio em você. Essas palavras desarmam porque não exigem, elas oferecem. E a oferta mais rara hoje é essa, a de ser visto como alguém digno de confiança, não por desempenho, mas por essência. A grande verdade é que o homem só se entrega de verdade quando sente que está diante de alguém que enxerga sua alma além da casca. E essas 4 palavras são o espelho perfeito para isso. Quando usadas com consciência, elas não apenas abrem o coração dele, elas fazem com que ele queira proteger, cuidar e se vincular profundamente com quem teve a coragem de dizê-las. Então, experimente, escolha um momento de presença verdadeira e diga: veja o que acontece. E depois, compartilhe aqui. Como foi para você dizer isso? E o que você sentiu que se moveu nele? Seu relato pode inspirar outras mulheres a acessarem esse lugar de poder silencioso que muda tudo, sem precisar levantar a voz. Você já percebeu como, às vezes, o que dizemos tem menos impacto do que como dizemos? Uma simples frase pode ser esquecida ou se tornar inesquecível dependendo do tom de voz, do olhar que a acompanha e do momento em que ela é dita. Quando falamos de ativação emocional, especialmente ao tocar o inconsciente masculino, esses 3 elementos formam um verdadeiro tripé simbólico. E Carl Jung, ao explorar os mistérios da comunicação entre inconsciente e inconsciente, nos oferece as pistas para entender por que eles funcionam como catalisadores do desejo mais profundo. O tom é a primeira camada invisível que carrega uma mensagem. Ele pode ser neutro, ansioso, sedutor, acolhedor, mas o tom que realmente ativa o inconsciente masculino é aquele que transmite certeza calma. Não é um tom que implora, nem que tenta impressionar. É aquele que diz: estou aqui. E o que, digo, vem de um lugar verdadeiro. Esse tipo de voz ativa no homem a percepção simbólica de segurança. E segurança, para o masculino, é a base sobre a qual ele pode abaixar defesas, deixar de lutar e finalmente sentir. O olhar, por sua vez, é a ponte direta entre 2 mundos internos. Ele revela mais do que qualquer discurso, porque fala do que está por trás da palavra. Um olhar firme, sereno e profundo, que permanece mesmo depois da frase dita, provoca uma espécie de pausa interna. Quando você diz: eu confio em você, olhando nos olhos dele sem pressa, sem desafio e sem medo, você faz algo raríssimo. Você o vê. E o olhar que vê é o que inicia o vínculo arquetípico. É nesse momento que o homem sente que não está apenas sendo ouvido, ele está sendo reconhecido. Por fim, o momento. Jung sempre ressaltou o poder do kairos, o tempo simbólico, aquele que não segue o relógio, mas o fluxo da alma. O momento certo para dizer uma frase como essa não é quando tudo está bem, mas quando há abertura. Quando ele abaixa a guarda, ainda que por 1 segundo. Pode ser após uma confissão, um desabafo, uma frustração. Ou num instante de silêncio entre uma conversa profunda e outra. Esses momentos são portais. E quando você cruza um portal com as palavras certas, a mente lógica se retira e o coração responde. É por isso que mesmo que você decore as 4 palavras, se disser com pressa, com ansiedade ou fora do tempo interno do outro, elas perdem potência. Mas se você sente, respira e entrega com presença, então algo acontece. O ar muda.
Ele talvez não reaja imediatamente, talvez nem saiba o que sentiu, mas vai lembrar. Vai levar consigo aquele instante como algo que o marcou. E é isso que diferencia uma conversa qualquer de um encontro transformador. Em última instância, o tripé da ativação emocional não é uma técnica, é uma prática de presença, de escuta e de coragem emocional. É preciso coragem para olhar nos olhos de um homem e dizer: eu confio em você, sem esperar resposta, sem querer controle, apenas oferecendo. Porque ao fazer isso, você não apenas ativa o inconsciente dele, você o convida a despertar. E agora quero ouvir de você. Já viveu algum momento em que o tom, o olhar e o tempo certo fizeram uma frase simples se tornar inesquecível? Como você percebe sua própria presença na hora de falar algo importante? Vamos aprofundar juntas essa sabedoria silenciosa. Você diz algo simples, mas com presença. Olha nos olhos dele, o ar muda por um segundo quase imperceptível. Ele não responde com palavras, não elogia e não se declara. E ainda assim você sente: algo aconteceu. É nesse campo sutil, onde não há garantias visíveis, que o inconsciente responde primeiro. Segundo Carl Jung, antes mesmo que possamos racionalizar o que sentimos, o corpo já sinaliza. E no homem, isso é ainda mais evidente porque muitos aprendem a controlar a fala, mas raramente conseguem esconder as reações somáticas. Saber ler esses sinais é como acessar um idioma secreto, não para controlar, mas para perceber, para estar um passo à frente no nível da alma, onde o desejo verdadeiro se manifesta, e aqui vão os sinais mais sutis e mais reveladores de que você tocou algo real nele, mesmo que ele não diga nada. Para ficar mais fácil, vou te apresentar um teste. Vou dividir em 5 etapas. Veja como é interessante. Por primeiro, o olhar que dura 1 segundo a mais. Pode ser rápido, quase imperceptível, mas quando ele mantém o olhar por mais tempo do que o necessário, é sinal de que a mente dele parou. O inconsciente, nesse momento, está processando. O olhar dilatado, fixo, ou que volta várias vezes para você durante a conversa, indica que você ativou uma imagem simbólica dentro dele. Ele pode nem saber por quê, mas sente que há algo em você que ressoa. Segundo é o silêncio repentino. Homens reagem ao impacto emocional muitas vezes com silêncio. Isso não significa desconexão, pelo contrário. É o momento em que o ego dele se retira e a alma começa a escutar. Se você diz algo profundo e ele não responde de imediato, se parece ir para dentro, olhe com atenção. É um sinal claro de que foi tocado. Jung dizia que o silêncio é a voz do inconsciente e, nesses casos, está falando alto. Por terceiro, os ajustes corporais involuntários. Quando um homem sente desejo verdadeiro, o corpo fala. Ele pode arrumar o cabelo, ajustar a postura, mexer na gola da camisa, tocar o rosto ou os lábios. São microações de quem está ficando mais consciente da própria presença. Se ele se inclina levemente em sua direção, mesmo sem perceber, ou espelha seus gestos, é o inconsciente dele buscando conexão física para ancorar o impacto emocional. Em quarto seria a quebra do tom habitual. Preste atenção em como ele normalmente fala e como ele começa a falar depois que você diz algo que o toca. Se ele diminui o ritmo, baixa o tom de voz, ou começa a usar palavras mais pessoais, mais íntimas, é sinal de que você atravessou a barreira do social e entrou no território emocional. A mudança de tom é o reflexo imediato do que está sendo sentido internamente. Em quinto, são os risos fora de lugar ou as piadas defensivas. Na verdade, aqui pode parecer superficial, mas muitas vezes, quando um homem sente que está sendo visto de forma muito verdadeira, ele reage com humor, não porque não leva a sério, mas porque sente-se exposto. Esse tipo de piada não vem do sarcasmo,
mas do desconforto da alma ao ser tocada. E se ele ri e em seguida te olha como quem pede desculpas sem palavras, você acabou de chegar a um ponto sensível. Esses sinais não são uma checklist para se tornar estrategista, são mapas simbólicos. Eles mostram quando o outro saiu do controle do ego e entrou em contato com algo mais profundo. E a sua percepção desses sinais te coloca em um lugar de poder silencioso. O poder de saber sem precisar perguntar. Agora pense, você já viveu situações em que sentiu que havia criado um impacto, mesmo que ele não dissesse nada? Quais sinais você já captou, mas talvez tenha duvidado? Compartilha comigo. Quanto mais afinamos essa escuta sutil, mais você e essa comunidade de mulheres torna-se mestras da linguagem invisível que realmente conecta. Despertar o desejo de um homem pode parecer o ápice da conquista, mas, segundo Carl Jung, é apenas o começo da verdadeira jornada. O impacto inicial é como acender uma chama, intenso, instintivo e muitas vezes inconsciente. Mas se essa chama não encontra alimento, ela apaga. O que sustenta o desejo ao longo do tempo não é a repetição daquilo que o atraiu no início, mas a capacidade de manter viva a conexão simbólica que você despertou nele, aquela que fala com a alma e não com a superfície. Jung dizia que os vínculos mais profundos são aqueles que evoluem. E para que isso aconteça, é preciso compreender que o inconsciente masculino, uma vez tocado, passa a buscar não apenas excitação, mas um significado. O homem que se sente emocionalmente ativado por você começa a te enxergar como um símbolo da mulher que o vê além das máscaras, que desafia e ao mesmo tempo acolhe, que evoca o melhor dele sem tirar sua liberdade. Manter esse interesse aceso é manter-se nesse papel simbólico sem deixar de ser real. Isso começa por uma presença constante, mas não sufocante. A mulher que mantém o desejo vivo é aquela que sabe quando estar e quando se retirar. Não por jogo, mas por inteligência emocional. Ela permite espaço, espaço para que ele sinta saudade, para que deseje voltar, para que elabore internamente o que viveu com ela. O desejo precisa de oxigênio, e esse oxigênio é o mistério. Não o mistério artificial, mas aquele que nasce de alguém que está em constante expansão e que não se revela de uma vez só. Outra chave é a evolução simbólica. Quando você desperta o herói dentro dele, por exemplo, não basta apenas admirá-lo uma vez. Você precisa continuar sendo a mulher que vê seu progresso, que valoriza sua coragem em momentos comuns, que o lembra com pequenos gestos de que ele está em jornada. O arquétipo precisa de continuidade. Se foi o sábio que você despertou, mantenha viva a troca intelectual, a admiração por suas ideias, a curiosidade pelos seus pensamentos. Se foi o amante, alimente a intimidade não apenas física, mas emocional, com toques inesperados, palavras que evocam prazer sutil, presença corporal que fala mais do que qualquer discurso. E aqui entra o segredo mais poderoso. O homem continua interessado quando sente que está crescendo ao seu lado, que estar com você o torna mais ele mesmo, que você é espelho, não cobrança, que você o vê, mas também se vê e evolui com ele. Porque o desejo não morre quando a paixão diminui. Ele morre quando não há mais espelho simbólico. Quando a mulher passa a repetir padrões de dependência, carência ou tenta controlar o fluxo natural da relação. E isso, do ponto de vista junguiano, rompe o vínculo entre os inconscientes. Por isso, mantenha sua própria chama acesa. Continue se aprofundando em si mesma. Traga novidades internas e externas para a relação. Um novo livro, uma nova ideia, uma mudança de perspectiva. A mulher que é viva por dentro mantém viva a curiosidade dele. E onde há curiosidade, há eros. Onde há eros, há vínculo. E por fim,
Não subestime o poder do silêncio afetivo. Uma mensagem que não responde tudo. Um olhar que diz mais do que palavras. Um toque no momento certo. O interesse duradouro é alimentado por esses pequenos atos que não precisam de explicação, mas que fazem o inconsciente dele dizer: eu quero mais. Você sente que já despertou esse tipo de conexão em alguém? E o que você faz ou gostaria de fazer para manter essa chama acesa sem perder a leveza? Vamos trocar experiências. É nesse espaço de partilha que o feminino se fortalece e encanta. Agora que você compreendeu a profundidade por trás dessas palavras, expressões e momentos, chegou a hora de transformar conhecimento em vivência. E essa é a parte mais mágica. Quando você coloca tudo isso em prática, não apenas para ver se funciona, mas como um ato de presença consciente, algo muda não só nele, mas em você também. Por isso, aqui vai sua missão prática, seu desafio silencioso e poderoso. Em algum momento nos próximos dias, escolha dizer aquelas 4 palavras: eu confio em você, de forma genuína, com o olhar certo e no momento certo. E depois, observe o corpo dele, o silêncio que se instala, observe o olhar que se prolonga e o leve desvio, o gesto nervoso, o tom de voz que muda. Às vezes será sutil, outras vezes mais direto, mas se você estiver realmente presente, vai sentir: algo se moveu. Porque essas palavras, quando ditas com alma, não passam despercebidas. Elas abrem um portal, um vínculo simbólico, uma memória emocional que ele vai carregar com ele, mesmo que nunca diga nada. E eu quero saber de você: o que aconteceu, como ele reagiu e o que você sentiu. Deixe aqui nos comentários a sua experiência, mesmo que seja algo pequeno, porque às vezes é no pequeno gesto que mora a grande transformação. E se você ainda não testou, compartilhe suas expectativas, suas dúvidas e o que te impede. Essa troca é essencial para que outras mulheres também se inspirem, se encorajem e aprendam a confiar no próprio poder de tocar a alma de um homem, sem precisar de esforço, apenas com verdade. Se esse conteúdo fez sentido para você, se te fez pensar diferente e sentir diferente, deixe seu like, porque isso ajuda a espalhar essa sabedoria para mais mulheres que também buscam relações com mais profundidade. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho, porque essa jornada está só começando. A cada vídeo, vamos mergulhar mais fundo na alma masculina, nos mistérios do desejo e no poder simbólico do feminino consciente. Agora, vá com coragem e presença. A missão está dada e eu estarei aqui esperando o seu relato, porque é nos detalhes, nas reações sutis e nas mudanças internas que a verdadeira transformação começa.